A ONU, Organização das Nações Unidas, já instituiu. 2008 será o ano da Terra. Com isso, serão redobrados os esforços científicos para o estudo de todos os aspectos de sua influência na vida humana, que são muitos, conforme colocado no simpósio Ambientes Geológicos dos Recursos Naturais do Paraná. O primeiro problema a ser enfrentado é a falta de percepção de sua importância. Os fatores geológicos, de uma certa forma, são pouco percebidos pela sociedade, né? Porque quase sempre estão encobertos pelo solo, pela vegetação. Então, essa percepção fica muito difícil, especialmente por causa da própria formação cultural nossa, onde não há uma formação em ciências da terra nos cursos do ensino fundamental, do ensino médio e na maioria dos cursos da própria universidade. Apesar de pouco reconhecidos, os fatores geológicos são determinantes no processo de ocupação e desenvolvimento do local. Se nós examinarmos um mapa atualmente de ocupação do Estado, um mapa da própria vegetação, do tipo de ocupação agrícola, ou agropecuária, ou de indústria, ou das cidades, nós vamos ver que há uma relação muito grande com o tipo de material que está na superfície, que por sua vez tem uma relação muito grande com o tipo de material que está em subsuperfície, quer dizer, as rochas, as estruturas e a dinâmica, né, associada com a evolução dessas rochas, dessas estruturas, acabam conduzindo a um tipo de relevo, a um tipo de solo, a uma disponibilidade de recursos hídricos, a uma disponibilidade de matéria-prima para a construção, a uma disponibilidade de matéria-prima para a indústria, né? E isso aí então acaba afetando muito, restringindo ou favorecendo o desenvolvimento de uma cidade, o desenvolvimento de uma própria civilização, o desenvolvimento do próprio Estado. Isso está presente em toda a ocupação do Estado desde o seu início, historicamente, em termos das primeiras entradas aqui no Estado do Paraná, até atualmente a ocupação por rodovias hidrelétricas, né, está presente. A Serra do Mar, escarpa íngreme entre o litoral e o primeiro Planalto, tem relação íntima com a Baía de Paranaguá. Essa região é formada por um determinado tipo de dinâmica interna que faz com que ela esteja se erguendo muito. Daí as grandes altitudes na Serra do Mar. Daí Curitiba está situada a 1.000 metros de altitude, né? E não outras cidades, como Porto Alegre, que estão próximo do nível do mar. É porque todos estão sofrendo um processo de erosão muito grande, que a gente chama de soerguimento, e por causa do soerguimento os rios passam a atuar rapidamente, como Ribeira, ou como os rios da própria, as bacias hidrográficas atlânticas, né, também. Ao mesmo tempo, esse soerguimento, essa erosão rápida, faz com que muito material acabe saindo das encostas da serra e indo assorear o porto de Paranaguá, né, exigindo que haja quase que continuamente dragagem do porto, porque há um grande soerguimento na região, há uma grande atividade erosiva, há uma grande estabilidade das encostas, há um grande suprimento de sedimentos, então um grande assoreamento da própria baía e da própria construção da linha de costa no Paraná. O Paraná tem regiões bem determinadas geologicamente. Essa primeira parte, então, que seria na planície litorânea, né, são depósitos marinhos que estão associados a um antigo nível do mar mais alto. Numa época que era mais quente também, o nível do mar era mais alto, e tem depósitos até mais próximos da serra. Depois nós temos a serra. Depois temos o primeiro Planalto. Nesse primeiro Planalto nós temos rochas antigas, muito antigas, aqui expostas. Logo em seguida vem o segundo Planalto, formado por rochas sedimentares, aonde com uma disposição espacial muito favorável para formar relevos tabulares, né? Ao mesmo tempo, essas rochas sedimentares são rochas que armazenam um volume muito grande de água, um volume muito grande de gás, de petróleo, que apesar de não ter se encontrado ainda nenhum campo produtivo de petróleo na bacia, mas também está associado com essas relações, com essas rochas sedimentares, diversos tipos de outros depósitos minerais, associado com esse tipo de relevo, com um tipo de rocha, como as argilas em São Mateus, o próprio xisto de São Mateus, né? Os diamantes do rio Tibagi, os carvões de Figueira ou de Sapopema, depósitos de carvões que estão associados com diferentes faixas, que formam diferentes tipos de relevo também,
né, e à medida que ele vai para o interior. E o terceiro planalto. Terceiro planalto, aí que são as chamadas rochas basálticas, né, onde se formaram os latossolos, solos muito evoluídos e ao mesmo tempo solos muito férteis, lá ao lado desses muito evoluídos, solos muito férteis. Mais adiante, um relevo desenvolvido em cima de rochas arenosas, né, de arenitos, com muito soltos, muito friáveis, como a gente chama, e que facilitaram muito o desenvolvimento de grandes erosões, né, chamadas de vossorocas, como em Cianorte, como em várias outras cidades no interior do estado, fazendo com que o solo fosse rapidamente transportado para os rios, né, nessa região. O estudo geológico demonstra por que cada região tem um tipo de desenvolvimento. As restrições, por exemplo, como a própria ocupação do noroeste do Paraná, né, que foi feita, acabou sendo feita por uma colonização vindo do norte, de São Paulo, vindo de Minas Gerais, e não daqui, do próprio Paraná, do interior, está associada com esse eixo de restrições formado por um grande enxame de diques e de abásio no arco de chamado Arco de Ponta Grossa, que implicando em grandes dificuldades para transposição. Assim como nós vemos a Serra do Mar, dificuldade para ser transposta, depois a Serra São Luís do Purunã, depois a Serra Geral, tivemos também uma grande faixa de direção noroeste, em que o sul do Paraná teve uma grande dificuldade de transpor essa grande faixa para ocupar o noroeste do Paraná. Daí vinham os colonizadores ter vindo de Minas Gerais e de São Paulo, né? O motivo do Vale do Rio Ribeira ser uma das regiões mais pobres do estado não é segredo para um geólogo. Tanto as condições geológicas ali do vale, né, como essa interação com o tipo de ocupação, né, acabaram fazendo com que o Vale do Ribeira tivesse uma dificuldade muito grande de se desenvolver, diferentemente do que aconteceu com o Vale do Itajaí, por exemplo. A ausência de grandes planícies aluviais, né, no Vale do Ribeira fez com que simplesmente não existisse espaço para a construção de cidades, mesmo que na região tivesse uma oportunidade, né, em termos de recursos naturais, de água, recursos minerais, calcário, chumbo, zinco, mas não tinha espaço para desenvolver cidade. E uma grande restrição para a própria expansão da agricultura, porque o relevo é muito íngreme e o solo muito pouco espesso, apesar de fértil, mas pouco espesso e muito facilmente erodível. O relevo influenciou também a ocupação do primeiro planalto, onde fica Curitiba. A entrada do Paraná pelo litoral aqui foi dificultada, né? As entradas acabaram sendo ou pelo Vale do Itajaí, né, ou pelo Vale do Ribeira, São Paulo. Aqui pelo transpor a Serra do Mar, devido a essas grandes dificuldades, era um desafio muito grande. Então sempre foi lateralmente. E o desenvolvimento dessas duas grandes bacias, né, hidrográficas, do Ribeira a norte e do Itajaí a sul, estão associados justamente a esse grande soerguimento que ocorre na parte central do Paraná, que está ocorrendo ainda, esse grande soerguimento, de tal forma que nenhuma bacia de drenagem se desenvolveu escoando diretamente para o litoral. Foram procurar os vizinhos, os lados vizinhos, que não apresentavam soerguimento tão grande. A grande fertilidade do norte do Paraná, por exemplo, qual é a explicação? Bom, o noroeste do Paraná tem duas grandes vantagens, né, do ponto de vista assim, geológico. Um são rochas vulcânicas, que sempre geram solos muito férteis, que são os basaltos, sempre geram solos muito férteis. E a outra grande vantagem é que existem ali remanescentes de paleosuperfícies desenvolvida há 500, 1.000 anos ou 1 milhão de anos atrás, que estão em grande parte preservadas ainda. Estão ali preservados, com seus solos então espessos, com grande infiltração de água da chuva, ocorre uma grande infiltração porque os solos são espessos, então disponibilidade hídrica, solos relativamente férteis, solos espessos, relevo tabular que facilitou então a agricultura mecanizada, tudo isso foi uma grande vantagem para a ocupação noroeste e para o próprio desenvolvimento das grandes cidades. Não há restrição para a expansão das cidades no noroeste do Paraná, exceto os solos frágeis que oferecem grande erodibilidade na região de Cianorte, Astorga. Já a região de Guarapuava é pouco propícia para a construção de grandes aglomerados urbanos. Guarapuava é um outro tipo de situação, né, já mais a sul,
apesar de estar também situado em rochas basálticas, mas ela já está em uma região em que há pouca preservação dessas paleosuperfícies, desses solos espessos. Em razão disso aí, o relevo é muito mais ativo. São pequenas áreas apenas que apresentam um relevo mais tabular, mais plano, mais antigo, mais evoluído. Na maior parte associado ao Vale do Iguaçu, que tem um grande entalhe no relevo, os solos são pouco espessos, né, e o relevo mais acidentado. Além do relevo, as condições climáticas também influem diretamente na ocupação. É um ciclo onde o clima determina a vegetação e a fauna, gerando seu uso. Esse fator clima, ele condiciona, então, agindo sobre o arcabouço geológico, ele cria os solos e cria, em última análise, vai procurar desenvolver as formas do terreno. Mas, ao mesmo tempo, há um retorno nesse sentido, quer dizer, quando você tem uma ação de ida e volta, o clima atua sobre a geologia, cria o relevo, e o relevo atua sobre o clima local, né? Ele modifica. Se você tem uma grande montanha como a Serra do Mar, automaticamente ela vai criar um clima chuvoso, né? Porque a água que sobe do mar sobe pela montanha e quando chega a uma certa altura ela condensa e cai sob a forma de chuva no outro lado. Então, há uma interdependência enorme entre clima, vegetação, fauna, né? Rede de drenagem, todos esses fatores, e esses fatores, por sua vez, condicionam a ocupação humana, porque a ocupação humana depende de acesso, depende de alimentação, depende de produtos que ela precisa para viver. Então, ela o tipo de ocupação que se dá é condicionado pelo clima. Quando nós temos uma ocupação humana em um determinado lugar, o que acontece? Essa ocupação vai modificar o solo, vai modificar a vegetação, vai modificar os rios, vai modificar tudo, né? Então, ela dá aquele retorno, quer dizer, e modifica de alguma maneira o microclima também, né? E depois que a própria humanidade modificou a região, ela acaba modificando a própria ocupação, né? Porque esse meio ambiente alterado que ela criou, né? Ela acaba agindo sobre o próprio ambiente dela, né? Componentes políticos e econômicos também podem atuar nos destinos de uma região, mesmo que a ocupação inicial seja sempre determinada pelo relevo. No início, toda a ocupação, vamos dizer, a leste, ficou no litoral, né? Os portugueses ocuparam a ilha da Cotinga, se instalaram ali, ficaram faiscando ouro e tal. Ao mesmo tempo, pelo rio Ribeira, Sungui, eles tentavam chegar aqui no Planalto, né, que era muito difícil. Mas depois foi descoberto ouro, né, no lado, na vertente de oeste da Serra do Mar, vamos dizer. Aí então eles chegaram, subiram e começaram a ocupar Curitiba. No século XVII, para você ter uma ideia, Paranaguá tinha 3 vezes a população de Curitiba. Curitiba era uma vilazinha, né? Só depois, quando se tentou a Câmara, a Câmara Colonial, vamos dizer assim, de Paranaguá, ela tentou, pediu a liberdade para o Estado do Paraná, né, a autonomia, e não só não foi concedido, como se passou a capital daí para Curitiba. Porque logo depois da descoberta de ouro, né, se verificou que era pouco ouro e ao mesmo tempo se descobriu grandes jazidas de ouro em Mato Grosso, Minas Gerais. E daí esses faiscadores preferiram essas outras regiões e abandonaram Curitiba. E quem ficou aqui? Ficou as pessoas que sempre ficam, ou seja, os agricultores, né? Os artesãos e tal, né? Esses permaneceram aqui. A ocupação do solo segue uma sequência clássica, bem determinada. A primeira fase de ocupação foi a procura do ouro. Que colonizou o litoral, depois eles subiram para o Planalto de Curitiba e essa foi a primeira fase que a gente pode dizer que trouxe. O ouro encontra-se em
originalmente, primariamente, em jazidas hidrotermais, que depois, pela erosão, ele saiu desses depósitos e criou os depósitos aluviais que contêm o ouro. Uma outra fase também foi a pesquisa pelos combustíveis, a pesquisa do carvão no segundo Planalto, a pesquisa também do diamante no Tibagi, não é? Que também levou, e principalmente aqui no Planalto, a prospecção do calcário para a fabricação do cimento, produção de cal. A parte que no começo da carreira foi a prospecção de matéria-prima para a indústria do cimento, para a indústria cerâmica e um pouco mais tarde para a procura de minério de ferro para o Alto Forno de Rio Branco do Sul. Então foram os vários momentos que nós tivemos e essa foi a nossa escola de formação geológica. Foi o estudo das formações que levou à prova de um acontecimento remoto, a separação da América do Sul e da África. Existia aquela a teoria da permanência dos continentes. Existiam as pontes para a passagem dos animais. Então, há uma série de conceitos. E na Europa, Alfred Wegener, ele falou da reunião de todos os continentes. E o Dr. Mack aqui e Detroit, na África do Sul, eram um dos grandes divulgadores dessa teoria aqui. Mas aí a gente fez a seguinte pergunta: se aqui na América do Sul e na África as condições climáticas ambientais fossem as mesmas, as rochas resultantes seriam muito parecidas. Então nós passamos a seguir um programa de pesquisa de ver a paleogeografia dos dois continentes. Isso que me levou à África. E fazendo medições do transporte dos sedimentos, e aí a gente viu realmente que a deriva continental é um fato, e hoje adotada a tectônica das placas e tudo isso. O problema atual do planeta são as grandes alterações provocadas pelo uso intensivo dos recursos naturais. E uma grande preocupação nossa que nós temos no quadro atual é também que o clima na Terra ele nunca foi permanente, ele sofre mudanças para lá e para cá, e atualmente existem as mudanças naturais e o impacto que o homem está fazendo no nosso clima, no que diz respeito ao aquecimento global, que é verídico. Quando a gente vai às geleiras, a gente vê aquele recuo acelerado do degelo, e também fala-se, por exemplo, nas secas do Paraná do ano passado, mas ninguém relaciona precisamente a causa disso. Principalmente a floresta amazônica com o seu desmatamento, era a fonte da umidade que era sugada pela depressão do Chaco e trazia as chuvas regulares para Mato Grosso do Sul, Goiás, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, e inclusive até o Rio Grande do Sul, e mesmo chuvas da Amazônia vindo até Curitiba. E com essa destruição diminuiu a possibilidade das chuvas, porque na oeste do Paraná, por exemplo, nós tínhamos normalmente 1 a 1 mês e meio de seca. E esse último ano chegou a 8 meses. Agora, se isso continuar, nós temos um prejuízo econômico muito grande e social muito grande, porque grandes áreas do Brasil sudeste e meridional vão empobrecer, e a Amazônia, pelo contrário, não vai enriquecer, vai também empobrecer e ser um problema. Isso é um problema que a política brasileira, os administradores e as universidades devem levar em mente para levantar uma bandeira da proteção dos nossos recursos naturais, seja na parte, principalmente nos solos, que é a fonte de nossa alimentação. Os bens minerais estão lá, eles não vão desaparecer, eles vão ser usados. Não é? Mas, principalmente, o papel do clima, da vegetação, no bem-estar social de toda a nossa comunidade. O nosso território tem que ser ocupado de uma maneira responsável e não assim como está sendo.
A pobreza tem que ser diminuída com técnicas conservacionistas e programas científicos. O conhecimento existe, é aplicar. A pobreza não adianta dar esmola, é preciso dar condições ao homem, assentá-los convenientemente e responsavelmente. Foram feitos na universidade no tempo da década de 80 e mesmo na década de 70, 60, vários levantamentos de recursos naturais. E isso foi mostrado principalmente na década de 80, como manejar o território, como fazer ocupação. Nada do que foi recomendado pela equipe que trabalhou na universidade, em colaboração com outros órgãos, está sendo usado. Então, a pesquisa científica é esquecida por um benefício ou por uma coisa imediatista, em detrimento de toda uma sociedade. Então, quando eu vejo, por exemplo, não, a pessoa tem que viver destruindo aquela mata. Se ele destruir tudo, o que é que fica? Como é que... Então, o problema social não é só uma pequena comunidade, é toda a sociedade. As mudanças ambientais são normais na Terra. Uma nova teoria busca explicar a extinção dos dinossauros a partir de uma mudança drástica no clima. A época das grandes glaciações, as épocas dos grandes clima seco, no tempo do Botucatu, por exemplo, os grandes desertos do Botucatu, que se estendiam até a África, posso dizer quase que pouco maior do que o Saara atual. Então, nessa época, o clima era extremamente seco e foi durante a época de clima seco que os dinossauros se extinguiram. Há aquela história do meteorito, que é muito aceita, mas há também a opinião de um paleontólogo alemão, professor Hermann, que estudou no passado muitos ovos com embriões de dinossauros. E ele me disse uma vez, o dinossauro desapareceu por um problema genético, que a casca do ovo ficava cada vez mais fina e o embrião morria dentro do ovo. É uma das causas. Por uma questão climática, eventualmente? Também porque coincidiu o desaparecimento dos dinossauros a uma crise climática de clima muito seco sobre a Terra, quando toda a biodiversidade sofreu uma restrição e depois novamente se expandiu. Eu também quero aproveitar porque a fauna de grandes vertebrados se extinguiu no Brasil há cerca de 11 mil anos atrás. E também uma pintura rupestre que eu encontrei na Serra da Estrela, na Bahia, representando a pintura de um animal extinto, muito parecido com o hipopótamo, o nosso toxodonte, com caçadores com lança para sacrificar esse animal para alimentação. Para ter toxodonte no semiárido do Nordeste, nós tínhamos que ter um clima diferente, com grandes florestas de galeria, uma paisagem de campo cerrado ou também floresta. Esse homem, já há 150 anos atrás, o arqueólogo Lund, dinamarquês, que se radicou no Brasil, quando ele estudou as grutas da Lagoa Santa, ele disse que os ossos humanos encontrados junto com os ossos dos grandes vertebrados não eram similares aos indígenas presentes no Brasil. Era um outro grupo que mais tarde foi descoberto por Neves, a Luzia, que é de origem australo-melanésio, que entrou na América do Sul muito antes dos mongoloides que deram origem ao índio presente americano. Então, esse homem, junto com a megafauna, foi extinto, porque não se acha vestígio dele na população pré-histórica do Brasil, quer dizer, antes do descobrimento.
A própria manutenção da existência humana sobre o planeta está ameaçada pelo excesso de consumo de bens naturais, mas há como reverter o processo. Todas as espécies, a paleontologia ensina isso muito bem, normalmente como uma associação de animais se desenvolve demais, tem uma superpopulação, chega um momento de estagnação do ambiente e aí morre, ela se extingue e algumas exemplares com seus genes modificados dá origem a uma próxima espécie. É a teoria da evolução tão famosa aí que explica. E o homem não está isento disso. Nós teremos o nosso fim do mundo. Agora, quando? Depende muito dele criar juízo e traçar linhas políticas sérias, honestas. Não a bagunça que nós vivemos no mundo, não é só no Brasil. No mundo inteiro, a política ambiental é errônea. Nós temos que corrigir isso, se nós quisermos sobreviver mais tempo sobre a Terra. Porque todas as espécies na história geológica, elas tiveram um começo, um grande desenvolvimento, uma explosão demográfica e se extinguiram.